O tempo está se movendo de maneira incessante e implacável. A cada momento que passa, o mundo como o conhecemos está mudando, transformando-se diante de nossos olhos. Há um sentimento palpável no ar, uma estranha sensação de que algo significativo está no horizonte. Essa sensação não é apenas um pensamento fugaz, mas uma realização profunda de que os eventos descritos no livro do Apocalipse podem estar prestes a acontecer. Estamos testemunhando o mundo se deslocar cada vez mais em direção ao cenário retratado no capítulo 13 do Apocalipse. Essa realização é ao mesmo tempo sóbria e provocativa à medida que observamos o mundo ao nosso redor. É difícil ignorar os sinais dos tempos. Desastres naturais estão se tornando mais frequentes e mais devastadores. Guerras e rumores de guerras são ouvidos em quase todos os cantos do globo. Nações estão se levantando contra nações, e o próprio tecido da sociedade parece estar se desfazendo pelas bordas. A tecnologia, outrora saudada como um farol de progresso, agora apresenta uma espada de dois gumes com o potencial de conectar e dividir a humanidade como nunca antes. Em todos os meus anos neste planeta, nunca vi o mundo mais dividido do que nos últimos 5 anos, particularmente nos últimos 12 meses. Um lado contra o outro, com grupos protestando e marchando um contra o outro. Na minha opinião, o mundo só vai se tornar mais dividido, e há uma razão lógica para isso. O ano de 2024 não é apenas um ano eleitoral para os Estados Unidos, é um ano eleitoral para a maioria do mundo. Globalmente, mais eleitores do que nunca na história irão às urnas, pois pelo menos 64 países mais a União Europeia, representando uma população combinada de cerca de 49% das pessoas do mundo, estão programados para realizar eleições nacionais. Além da arena eleitoral, outros fatores contribuem para aprofundar a divisão global. Diferenças culturais e religiosas também desempenham um papel significativo na divisão do mundo. Em muitas regiões, a identidade cultural e as crenças religiosas estão no coração de conflitos e tensões contínuos. Essas diferenças, muitas vezes, se cruzam com questões políticas, econômicas e sociais, complicando os esforços para encontrar um terreno comum e resolver disputas. Agora, a questão que coloco para vocês hoje é se estamos nos movendo em direção à chegada do Anticristo. A Bíblia nos diz que o Anticristo se apresentará como um homem de paz. Ele surgirá como um líder carismático, capaz de resolver conflitos e unir pessoas sob sua liderança. O que me choca e impressiona é o nível de poder e engano que o Anticristo exercerá. Considerando o estado atual do nosso mundo, que está tão dividido, ele conseguirá unir pessoas de diferentes origens, tribos, línguas e religiões. Isso por si só parece milagroso, dado o quão dividido nosso mundo está e o quão profundamente as pessoas estão enraizadas em suas ideias e crenças. No entanto, o Anticristo virá e persuadirá esses indivíduos a abandonar as ideias e crenças que eles têm tão caras ao coração, e sabemos que ele conseguirá isso por 2 métodos: coerção e engano. 2 Coríntios 4, verso 4 afirma: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Neste versículo, vemos que Satanás está cegando os entendimentos das pessoas no mundo, impedindo-as de ver a gloriosa luz do Evangelho. Isso leva à pergunta: se Satanás, referido como o dragão, pode cegar os olhos do mundo uma vez, o que o impede de fazer isso novamente, fazendo com que o mundo veja o Anticristo como um Deus em vez da besta que ele realmente é? Muitas vezes, subestimamos a importância do título dado a Satanás, nesta passagem da Escritura, onde ele é descrito como o Deus deste mundo. Sempre que a Bíblia atribui um título a um indivíduo ou ser espiritual, é importante prestar atenção, pois esse título revela algo sobre suas habilidades, caráter ou papel.
Por exemplo, considere Abaddon, e em grego Apolion, que é descrito como o destruidor. Quando esse anjo do abismo sem fundo for solto sobre a terra, ele trará destruição como nunca antes vista, como retratado no 9º capítulo do livro do Apocalipse. Ele viverá de acordo com seu título, Apolion, o destruidor. Quando um indivíduo recebe um título na Escritura, é significativo. E em 2 Coríntios 4, verso 4, Satanás, uma vez um anjo caído, recebe o título, o Deus deste mundo. Esta designação revela a tremenda quantidade de influência e controle que Satanás exerce sobre o mundo em que vivemos. Esta passagem sublinha o domínio de Satanás sobre a terra e seus sistemas. Olhe ao seu redor. Quando você observa a trajetória do nosso mundo, é claro que o mal existe e forças malignas estão em ação. O termo Deus, neste contexto, não implica que Satanás seja uma divindade comparável a Deus Todo-Poderoso, mas reconhece sua autoridade temporária e influência sobre a degradação moral e espiritual do mundo. Quando Satanás levou Jesus Cristo a uma montanha muito alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor, oferecendo-os em troca de adoração, não foi uma jactância vã. Os reinos deste mundo estavam sob seu controle e ele poderia tê-los oferecido a Jesus, e vemos isso em Mateus 4, verso 10. Portanto, não há razão para ele não poder oferecê-los ao anticristo quando ele surgir no cenário mundial. Isso destaca o poder enganoso e a influência que Satanás exerce, visando promover sua agenda e afastar as pessoas da verdade. Quando o anticristo chegar ao cenário mundial, ele será energizado satanicamente, alimentado pelos próprios portões do inferno. Nunca na história, um único homem conseguiu alcançar o que essa primeira besta realizará na terra. Nunca na história, um homem, por meio de coerção e engano, conseguiu forçar todas as pessoas, grandes e pequenas, ricas e pobres, livres e escravas, a receberem uma marca em suas mãos direitas ou em suas testas. Nunca na história, alguém conseguiu enganar todos os habitantes da Terra. Nunca na história, um único homem conseguiu intermediar uma falsa paz que cativa nações em todo o mundo, como o anticristo fará. Ele é profetizado para estabelecer um pacto com muitos por um período, apenas para rompê-lo no meio do caminho, levando a uma tribulação sem precedentes. Essa iniciativa de paz enganosa, que inicialmente conquista a aclamação global, o diferencia de qualquer líder antes dele. Nunca na história, um homem exerceu tal influência profunda, tanto na esfera política quanto religiosa, consolidando a governança global e exigindo adoração como se fosse divino. O anticristo não apenas liderará uma coalizão política, mas também será adorado como um deus, um feito facilitado pelo falso profeta que realiza milagres em seu nome, enganando muitos. Nunca na história, um indivíduo conseguiu lançar uma campanha contra os santos com tanta ferocidade e eficácia, superando-os por um tempo. O anticristo travará guerra contra o povo santo de Deus, exibindo um nível de perseguição e martírio que é incomparável nos anais da história. Nunca na história, um homem maligno realizou grandes sinais e maravilhas a ponto de chamar fogo do céu à vista dos homens, como será feito pelo falso profeta a serviço do anticristo, contestando o milagre como o realizado por Elias, o grande profeta de Deus. Esses sinais milagrosos, destinados a enganar até mesmo os eleitos, se possível, exibem um nível de poder sobrenatural que nenhuma outra figura histórica exerceu. Nunca na história, um líder manipulou a economia global a tal ponto que comprar ou vender se torna impossível sem aliança com ele, epitomizado pela marca da besta. Esse controle sobre o comércio e a vida diária representa um nível sem precedentes de domínio sobre as liberdades e ações dos indivíduos. Finalmente, nunca na história a queda de um homem foi profetizada para culminar em um confronto direto com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na Batalha do Armagedon, levando à sua derrota e julgamento eterno. O fim do anticristo
conforme detalhado nas Escrituras, o marca como único entre todos os que já se levantaram ao poder. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é acreditar que o domínio do anticristo começará apenas quando ele chegar ao cenário mundial. Isso não está correto. A Bíblia claramente nos ensina que seu espírito já está em ação. 1 João 4, verso 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é o espírito do anticristo, do qual vocês ouviram que deveria vir, e agora já está no mundo. Seu espírito já está em ação hoje. Você precisa conhecer os tempos em que está vivendo. Agora, com o mundo tão dividido como está, o palco mundial está sendo preparado para a chegada do anticristo. Estamos testemunhando o desenrolar dos últimos dias. Estamos assistindo ao início do livro do Apocalipse se desdobrar diante de nossos olhos. Estamos vendo o começo das dores tomar forma. Estamos testemunhando a era da decepção sobre a qual fomos advertidos em Mateus 24. Estamos observando a profecia do aumento do conhecimento, como previsto pelo profeta Daniel, com avanços na tecnologia e na disseminação de informações mais rápido do que nunca, e o aumento do conhecimento da palavra de Deus. O surgimento da comunicação global e a era da internet estão cumprindo essa antiga profecia. As guerras e rumores de guerras mencionados em Mateus 24 estão se manifestando nos conflitos e tensões que vemos em todo o mundo hoje. Esses conflitos são precursores das batalhas mais significativas, profetizadas para ocorrer nos últimos tempos. Essa semana, o presidente da Rússia advertiu as potências ocidentais sobre o risco real de uma guerra em que sejam usadas armas nucleares, o que significaria a destruição da civilização. Poucas vezes na história da humanidade se falou tanto no fim dos tempos como agora, por causa das pandemias, dos rumores de grandes guerras, dos sinais surgidos no céu e pelo esfriamento do coração das pessoas. A volta de Cristo tem sido um assunto frequente tanto no meio dos cristãos como também na internet. As divisões significativas que estamos vendo no mundo entre diferentes nações estão preparando o palco para a chegada do anticristo e enganar o mundo como um homem de paz. Essas divisões são exatamente o que tornará o mundo desesperado por uma figura unificadora que promete paz, mas no final leva à destruição. Esses sinais estão convergindo agora, não apenas por coincidência, mas como uma clara indicação de que estamos de fato vivendo nos anos, meses ou décadas antes da chegada do anticristo, conforme visto na Bíblia. O palco está sendo preparado para o ato final desta era, culminando no retorno de Cristo e no julgamento do mundo. Apocalipse 19, versos 11 ao 15, descreve o retorno de Cristo em termos majestosos, enfatizando sua soberania e autoridade divina sobre toda a criação. Se você e eu pudéssemos ter um vislumbre, mesmo que minúsculo, do Senhor Jesus Cristo, conforme descrito no capítulo 19 do livro do Apocalipse, entenderíamos que ele está no comando. Ele é o Pantocrator, um termo de origem grega que significa todo-poderoso. Quando aplicado a Cristo Jesus, o termo Pantocrator refere-se à sua onipotência e seu papel como o Senhor soberano sobre toda a criação. Isso enfatiza a autoridade divina e o poder de Jesus sobre o universo. Ele está no comando, ninguém mais está. O mundo acreditará por um tempo que o anticristo está no comando, mas para o Todo-Poderoso, ele não é mais do que um fantoche. Mesmo agora, em todos os cantos do mundo, há homens e mulheres que se percebem como poderosos e estão fazendo todo tipo de maldade no mundo. Eles não são mais do que pequenos fantoches, pois o verdadeiro governante um dia virá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Algumas pessoas querem manter o Senhor Jesus como uma profecia distante, como um pequeno bebê na manjedoura, como um trabalhador de milagres andando pelo deserto, como morrendo na cruz, como no túmulo, ou como o Senhor ressuscitado.
Mas o Senhor Jesus Cristo está voltando como o Pantocrator, o grande governante do universo, o todo-suficiente, o grande juiz de todas as coisas. Ele está no controle e o anticristo será tratado pelo Senhor Jesus Cristo. Seu tempo está chegando. No entanto, o retorno do Senhor está cada vez mais próximo. Mesmo assim, vem, Senhor Jesus, vem. Você precisa ser forte e corajoso. Não se desanime. Mateus 24, versos 6 ao 8 declara: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestilências, e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. Jesus enfatizou que os últimos dias seriam repletos de tempos perigosos, sinalizando a importância de focarmos nele, o autor e consumador da nossa fé. Os desafios e as dificuldades desses tempos, incluindo rumores de guerras e angústias generalizadas, podem fazer a vida parecer extremamente difícil, tentando-nos a nos render ao desespero. No meio de ouvir sobre conflitos e testemunhar sofrimentos, é natural se sentir inseguro e questionar nossa capacidade de suportar os males do mundo. No entanto, Jesus nos encoraja a não nos desanimarmos ou nos perturbarmos com esses eventos. Independentemente das ações dos governos ou do caos no mundo ao nosso redor, não devemos sucumbir ao desânimo ou viver no medo. Isso porque Deus permanece soberano, sentado em seu trono, nos guiando e protegendo. Refletindo sobre os últimos anos, muitos de nós podem atestar a presença constante de Deus em nossas vidas, nos apoiando a cada passo. Isaías 43, verso 1 oferece profundo conforto. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, pois eu te redimi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esta declaração é incrivelmente animadora. Deus, nosso Criador e Redentor, nos reivindica como seus. Ser reconhecido e estimado por Deus, saber que pertencemos a Ele e não às forças deste mundo, não como meros números ou entidades possuídas por poderes terrenos, traz imenso conforto e força. Não somos do diabo, nem somos definidos por rótulos governamentais como um número de segurança social. Somos a preciosa possessão de Deus, afirmada por sua amorosa declaração: Tu és meu. Essa verdade deve nos encher de esperança e coragem, lembrando-nos do nosso valorizado lugar em seu coração. Como você se sente ao saber que Deus diz: Você é meu? Você não é do diabo, você não é do governo. Você não é um número de segurança social aleatório. Não. Deus disse: Você é meu, você é dele. Olhe para o versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Jesus não é uma figura distante ou uma lembrança desbotada de um passado distante. Ele é a realidade viva e a presença constante que permeia cada momento de nossa existência. Em meio às tempestades da vida, Ele é o farol de esperança que nunca se apaga, o porto seguro onde encontramos refúgio. Sua soberania transcende os reinos da política, da economia e das divisões sociais que frequentemente nos cegam para a verdadeira essência da nossa jornada. Refletir sobre a iminência do retorno de Cristo não é apenas um exercício de fé, mas um convite para reavaliar nossa posição no tecido do tempo e do espaço. É um chamado para viver com um propósito que vai além da mera satisfação pessoal ou da conquista de objetivos terrenos. A verdadeira sabedoria reside em reconhecer nossa dependência do divino, em entender que sem Cristo, nossos esforços mais nobres são como folhas levadas pelo vento da temporalidade. Ele é a fonte inesgotável de amor, misericórdia e graça, o arquiteto mestre, cujo plano para a humanidade transcende nossa capacidade de compreensão plena.
Portanto, enquanto navegamos pelas águas turbulentas deste tempo, façamos de Jesus Cristo nosso norte verdadeiro, o fundamento sobre o qual construímos não apenas nossas vidas individuais, mas também nosso destino coletivo. Assim, o convite está diante de nós. Viver com a plena consciência de que em todas as coisas Jesus Cristo é supremo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida apenas com uma pequena atitude que pode transformar sua vida para todo o sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.